Boa noite, amigos. Iniciaremos agora a sessão pública de preces e irradiações. Convidamos a todos a buscar um local tranquilo, a sentar confortavelmente e nos acompanhar com o pensamento. Sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimento, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica as nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus. Querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de resistências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham nosso corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal
e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduza-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhe endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústia, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações. Nesta hora sublime de doação, em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo
e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nessa época e podermos partilhar da semeadura de esperança e de luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celeste, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem de reflexão. Não vale a pena discutir por causas de ideologias religiosas, vingar-se do ofensor, magoar-se com alguém, desejar ter mais do que o necessário, brigar com um amigo, apegar-se ao dinheiro, considerando que a vida no corpo é apenas um instante na eternidade, muita coisa não vale a pena. Ao fechar os olhos físicos, definitivamente e o espírito desvincular-se do corpo inerte, o que levará para a pátria espiritual? E o que deixará para trás? Infelizmente, para muitos, a vergonha será a sensação mais presente após a grande passagem. Assim que constatar por si mesmo a realidade da imortalidade da alma, que importância terão? Aquela discussão boba que fez você sofrer tanto. Aquele bem material que custou tantos anos de sacrifício. Aquela desavença que arrastou-se por anos. Aquele cargo que lhe outorgava plenos poderes. Sem o corpo, todas as coisas se tornam questionúnculas, irreverentes. Se quiser acertar mais e errar menos, antes de qualquer atitude, pergunte-se, considerando a imortalidade da alma, isso que vou fazer vale a pena? E após esses ensinamentos, vamos levarmos para a nossa vida. Vamos encerrando esta sessão de preces agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Obrigada, amigas. Beth, querida, seja muito bem-vinda a esta casa que te ama tanto. Amada, obrigado. Te desejamos uma excelente exposição e eu vou baixar agora para compartilhar a tela contigo, tá? Tá certo. Muita luz, muita paz e bom ânimo. Estamos felizes porque estamos novamente juntos no trabalho de Jesus.
uma antevéspera do Natal, nós estamos para ter momentos em que nós vamos ter o assunto sobre o egoísmo e o orgulho, melhor dizendo, combatendo o orgulho. Mesmo que foi lido, não vale a pena um texto maravilhoso e abençoado a mão daquele que abriu o livro, porque esse texto já veio trazendo subsídios para que nós pudéssemos melhormente poder tratar deste assunto, que é o orgulho, que é o egoísmo, e que eles fazem com que permaneça na Terra ainda este clima de falta de fraternidade, de entendimento, de compreensão entre as pessoas. Porque à medida em que nós, que já temos nas mãos o Evangelho do Senhor e os demais livros da codificação, nós ficamos na responsabilidade de colocar no nosso cotidiano aquelas lições que nós já conseguimos assimilá-las na nossa mente e no nosso coração. Então, meus irmãos queridos, nós trouxemos uma série de livros para que nós pudéssemos trabalhar com este assunto, especialmente do Evangelho do Senhor, os capítulos 7 e 11. Do capítulo 11, especificamente, uma frase da mensagem de Lázaro, que fala sobre o amor, quando ele diz assim: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, aqui Lázaro vem nos mostrar que nós não podemos ficar de mãos vazias, parados, estacionados na encarnação. Nós precisamos, sim, cultivar o nosso espírito como um campo. Todos nós estamos tendo agora a chance, durante este ano, de estar passando pela pandemia. E se esta pandemia, ela se faz presente desde para nós, março de 2020, é sinal que nós precisamos aprender com ela para que nós possamos vencê-la, vencendo a nós mesmos. É um período difícil, a humanidade inteira está enfrentando a Covid, este vírus, e com isso todos estão sendo chamados a orar e a trabalhar em benefício de todos. Não é uns só por pequenos grupos, não, é todos por todos, porque só assim nós conseguiremos combater este vírus e vamos fazendo então com isso o crescimento espiritual que nos ajudará a vencer certamente todas as demais que ainda advirão, porque nós sabemos que a Terra e o cosmo infinito está passando por uma transição planetária, que a Terra está gradualmente, pouco a pouco,
deixando de ser um planeta de provas e expiações para tornar-se um planeta de regeneração. E esta regeneração, ela não vai se iniciar imediatamente. Há muita coisa que precisa ser transformada, precisa ser modificada para que realmente a Terra se torne este querido planeta de regeneração que nós tanto falamos, tanto estudamos e tanto esperamos que ele aconteça. Mas é vencendo as nossas dificuldades e nos ajudando a fazer o agrandamento das nossas capacidades que nós vamos fazer, então, que isso aconteça. Então, nós pedimos a Lidiana que ela pode ir passando. Então, aqui nós vimos que no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, no item 11, Lázaro, ele nos impulsiona para que nós realmente comecemos a nos capacitar a desenvolver o nosso espírito. Porque todos nós fomos colocados na vida pelo Pai Amantíssimo, que nos ama a todos, igualmente ignorantes. E dentro da nossa ignorância, nós, ao longo dos evos, estamos chegando na atualidade já como hominais. Quer dizer, recém-chegado a hominais. Nós temos muito ainda da nossa categoria anterior, que é animal, porque muitas vezes nós nos comportamos como um, deixando de lado a educação, deixando de lado o entendimento, deixando de lado a boa fraternidade e nos comportando como leões. Então, nós, como somos recém-chegados à hominalidade, nós precisamos nos investir de hominais e buscar fazer crescer o nosso espírito através da educação e do trabalho. Pode passar. Então, para o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. Não é difícil constatar esta verdade, porque o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação, conforme nos escreve Kardec, especialmente na Gênese, fazendo uma explicação muito bem feita para que nós pudéssemos realmente entender a importância deste instinto de conservação para a manutenção da nossa vida. Mas, porém, tudo tem uma medida. Tudo que extrapola foge do equilíbrio. E tudo que foge do equilíbrio é danoso para todos nós e para a humanidade por inteiro. Pode passar. Todos os instintos têm a sua razão de ser e a sua utilidade, porquanto Deus não pode ter feito nada inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem produz o mal, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Por isso que o nosso livre-arbítrio, à medida em que nós estamos sensatamente fazendo a nossa encarnação por dentro da consciência, ele tende a se agrandar. Mas, quando nós não o fazemos por dentro da consciência, ele tende a diminuir. Porque quando nós escolhemos alguma ação
e escolhemos de cabeça cheia, de coração afogado, num impulso, muitas vezes nós escolhemos mal aquela decisão que nós tomamos. E aí, com isso, nós trazemos para nós uma, digamos assim, uma retranca do livre-arbítrio. E ele, então, já não se agrandando da mesma forma, porque nós tivemos um momento de infelicidade buscando o sofrimento ou para nós ou para alguém. Então, aqui, nós ficamos sabendo que é o homem quem produz o mal, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então, contido e justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. Só que, quando nós não sabemos colocá-lo no limite, nós, então, ou fazemos a transformação dele para o mal de nós mesmos. O seguinte. Então, a exageração é que torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. O seguinte, o homem não foi criado egoísta. Nenhum de nós foi, nem orgulhoso. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação, inclusive achando-se muito melhor que a maioria dos seus irmãos em humanidade. Daí, por isso, é que nós, dentro deste exagero, é que fazemos com que haja este mal trazido pelo egoísmo e pelo orgulho. O seguinte, nós sabemos, meus irmãos queridos, que o homem é um animal crédulo. Ele acredita em tudo. Haja vista as fake news. Alguém disse uma coisa, todo mundo acreditava. Ninguém pensava, ninguém refletia para ver se aquilo estava certo ou não. Porque nós acreditamos em tudo, sem pensar. E neste acreditar em tudo sem pensar, nós muitas vezes trazemos para nós coisas equivocadas, conhecimentos que não são reais e que a gente usa até na nossa vida para poder fazer com que as coisas vão mostrando que aquilo trouxe um dolo para nós, trouxe uma dor para nós, trouxe um erro em fazer aquela crendice que nós tínhamos tanto investido nela. Porque nós sabemos que até algum tempo atrás, muita coisa não era natural. Pode passar. Inclusive, vestir-se e lavar o corpo. Se nós vamos fazer a leitura dos tempos antigos, nós vamos ver que muitas pessoas não se banhavam, porque podiam pegar uma doença, ou porque não eram acostumados a fazer, e a higiene nunca foi levada em consideração. E isso era até considerado uma coisa antinatural. Só quando a ciência começou a evoluir, e aí começou-se a cuidar, então, de vírus, bacilos, bactérias, germes, é que nós fomos percebendo que havia toda uma multidão que só era visível pelo microscópio. E aí, com isso agora, que nós já sabemos disso,
Nós lavamos as mãos seguidamente. Nós usamos a máscara para nos proteger deste vírus que por hora está nos fazendo companhia na humanidade inteira. Então, naquela época, as coisas aconteciam de qualquer jeito, sem cuidado. Depois que a ciência começou a ser desenvolvida, a biologia, a medicina começaram, então, a ser parte da nossa vida, é que as coisas começaram a ficar, então, diferentes. Então, na vida de relação, deveremos ter muito cuidado com as opiniões que suscitam o orgulho. O próximo. É por orgulho que nós discutimos. É por orgulho que nós brigamos. É por orgulho ferido que nós magoamos. É o orgulho que dificulta o perdão. O orgulho, ele faz a pessoa acreditar ser mais do que é. A nossa humanidade ainda está de olhos fechados. Poucos são aqueles que já estão despertos. E um dos objetivos da pandemia é justamente alertar, acordar, sacudir a humanidade para que possam aproveitar os seus momentos dentro de novos outros conhecimentos que estão chegando para nós. Para aqueles que já leram André Luiz, especialmente o livro Os Mensageiros, a certa altura leram o capítulo dos mumificados, que eram pavilhões que existiam na colônia Nosso Lar, onde estavam em caminhas deitados espíritos que haviam desencarnado e estavam em sono profundo. Daí o título, mumificados. Eles estavam há muito tempo dormindo, sem perceber que eles estavam numa outra dimensão de vida. Assim somos nós ainda aqui na Terra. Muitos estamos de olhos fechados, sem se dar conta de saber que temos um Deus, que temos um Pai bom, que nos dá aquilo que nós precisamos, nos dá o ar, nos dá a água, nos dá o sol, nos dá as plantas, nos dá a natureza, para que nós possamos viver dela, tirar o ar que nós respiramos, a alimentação que nós necessitamos, para que nós possamos fazer evoluir o nosso espírito. E nós nos achando ainda dormindo, nós não nos damos conta que o tempo passa e muitos dos irmãos, eles acordam, eles tomam café, eles trabalham, eles almoçam, eles jantam, eles dormem e assim eles fazem uma vida sempre rotineira, sem dar-se conta da beleza que a natureza chama cada um de nós para o progresso. Então, aqui nós precisamos cuidar muito nos nossos relacionamentos, para não deixar o orgulho nos separar das pessoas que nós amamos. E muitas vezes não é só das pessoas que nós amamos, mas é também daquelas pessoas que fazem a vida conosco, seja no trabalho, seja no estudo, seja em alguma parte, para que nós possamos estar juntos de uma maneira educada, de uma maneira que seja gratificante para nós. Porque é o orgulho também que dificulta a oportunidade do perdão. Pode passar. O orgulho pode ser positivo e ele é conhecido como autoestima. A autoconfiança, e é bom.
Nós precisamos ter esta autoestima e esta autoconfiança. Nós precisamos amar a nós mesmos, a cuidar de nós, não deixar tudo, deixando assim, ó, a gente abandonado de cuidados da nossa vida. Nós devemos amar a nós mesmos, porque o mandamento maior é amar a Deus, sobretudo, e ao próximo, como a si mesmos. E se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o outro? Então, por isso é que nós precisamos nos amar, nos querer bem e buscar conhecer a nós mesmos, os nossos interesses, as nossas capacidades, os nossos desejos, a maneira que nós vamos fazer para evoluir no nosso cotidiano. Pode passar. Entretanto, o orgulho negativo é chamado de soberba. E aí ele deixa de ser amor. Ele deixa de ser um sentimento sadio para se transformar em algo doentio. O próximo. Existe o bom e o mau orgulho. É que a linguagem humana não tem palavras suficientes para expressar tudo. Já o Livro dos Espíritos, a Falange Espírito Verdade, já dizia por Kardec, e está numa daquelas questões, que a nossa linguagem é pequena, para que a gente possa se entender melhor. Por isso que ele diz, existe o bom e o mau orgulho. O bom orgulho seria o orgulho que a gente tem dos nossos filhos. O orgulho do lugar onde a gente nasceu, da cidade, a satisfação consigo mesmo. Eu consegui alcançar uma coisa que eu tanto queria, eu estudei, eu me sacrifiquei, mas eu consegui. Este é o orgulho bom. O problema, meus irmãos queridos, é saber os limites desses sentimentos. O próximo. Porque a manifestação mais comum do orgulho no dia a dia é o de não saber perder. Nunca quer ficar atrás, quer sempre estar na frente dos outros, sempre quer saber melhor, sempre pode mais. É aquele que quer mandar em todo mundo e quer ser obedecido. É claro que devemos ser proativos. Claro que nós não vamos ficar sentados esperando que alguém nos diga o que a gente tem que fazer. Não, nós temos que ser proativos. Mas é bom querer ser sempre mais e melhor. Mas para isso não precisamos esmagar quem está por perto. Aquele que está ao nosso lado. Aquele que está ao nosso lado, muitas vezes é para ele crescer conosco, crescer na nossa companhia, porque ele também nos ajudará, de certa forma, a crescer. E nós, então, não podemos competir com os outros que estão conosco só por competir. Não é jogo de futebol, não tem grenalização, cada um é filho de Deus como qualquer outro. Todos têm o mesmo direito de evoluir. Todos têm o mesmo direito de trabalhar. Todos têm o mesmo direito de acertar. Mas para isso, precisa ser proativo. Não pode alguém dizer, não, agora tu não vai fazer porque eu que vou fazer. O próximo. Então, por causa dessas competições todas, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar um monte de lixo da nossa mente adoecida, que adoece as nossas emoções. E as emoções adoecidas, não verbalizadas, não tratadas,
tratadas, não ressignificadas, elas vêm à tona, desencadeando doenças predispostas geneticamente, e mais que elas, doenças incompreensíveis, até mesmo a ciência, e transtornos mentais graves, do tipo depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. O orgulho não aceita como sendo nossos todos estes problemas. É o orgulho que nos impede de olhar para dentro de nós mesmos. Dificilmente o orgulhoso, ele para na frente do espelho e se olha nos olhos para ver o jeito como ele faz a vida dele. E muitas vezes é ele que faz com que o seu relacionamento seja familiar, o seu relacionamento de amizade e mesmo no trabalho, muitas vezes faz com que eles sejam enfermos pelas ações que estas pessoas têm por estarem com a sua mente adoecida pelo excesso de orgulho que elas abrigam na mente e no coração. O próximo. Isso é muito sério, meus irmãos queridos. Muito sério. Nenhum de nós foi criado por Deus para mandar no outro. Nós podemos, pais, disciplinar filhos, porque tudo tem limite, tudo tem regras. Tem que ter regras para que a sociedade sadia possa ela fazer a sua parte, oferecer para as pessoas o melhor, para que as pessoas possam fazer o progresso. Agora, não pode ninguém cortar esta liberdade das pessoas. E pelo orgulho, nos achamos muito mais do que realmente nós somos, na verdade. Porém, não é de um dia para o outro que nós vamos nos livrar de um defeito que nos acompanha há milênios. O orgulho é uma verdadeira chaga na trajetória do espírito imortal. O próximo. Mas não podemos mais ser condescendentes com nós mesmos. Não temos na atual reencarnação nenhum de nós que já teve nas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhum de nós que já fez o ESD. Nenhum de nós que está passando ou já passou pela educação mediúnica e trabalha no passe, trabalha nas sessões de desobsessão, trabalha no atendimento fraterno, trabalha de alguma forma na casa espírita. Nenhum de nós não pode ser condescendente, porque nós não temos mais a desculpa da ignorância, do desconhecimento, o que aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que a principal destas causas se liga evidentemente à falsa ideia que o homem fazia da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Em obras póstumas, Kardec, que a gente sugere que seja lido o livro, porque são aquelas últimas anotações de Kardec, depois da sua morte em 1869, e que Dona Gabi, a sua esposa, 20 anos depois, juntamente com mais um dos amigos, conseguiu fazer
com que ele fosse editado. E aqui, então, na segunda parte, quando Kardec fala do egoísmo e do orgulho, causas, efeitos e meios de destruí-los, ele diz: crer em Deus e na vida futura é, pois, a principal condição para quebrar o orgulho, mas não é a única. Conjuntamente com o futuro, é preciso ter em vista o passado para fazer justa ideia do presente, para que o orgulhoso cesse de crer em sua superioridade. É preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros e que todos lhe são iguais, que a igualdade é um fato e não uma teoria filosófica. São verdades que derivam da pré-existência da alma e da reencarnação. Quantas vidas nós já tivemos até agora? Quantas vezes nós machucamos pessoas? Quantas vezes nós reencarnamos com aquelas pessoas e estamos agora reencarnados ainda no grupo que nós precisamos respeitar e também perdoar e precisamos amparar e proteger. Nós estamos juntos para que nós possamos, todos nós, ralarmos as nossas deficiências e as nossas fragilidades e construindo um espírito forte, tendo por base os ensinamentos de Jesus, amando, perdoando, amparando, ajudando indistintamente. Quando nós nos damos conta das coisas que nós padecemos e das coisas que ainda virão para nós, nós precisamos baixar a cabeça, seguir em frente, dando a mão para todos os que estão ao nosso lado, para que nós, fortalecidos, possamos prosseguir na nossa caminhada. O seguinte: não sabendo de onde vem, se crê mais do que não o é. Não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento sobre a vida terrestre. E aí pensa: mas um carro não chega. Uma casa não chega. Eu preciso ter mais coisas, eu preciso viajar, eu preciso ter mais fortuna, eu sou muito pobre, eu tenho que ter mais. E vou dando a desculpa que vou deixar para os meus filhos. Quem garante? Ninguém garante. Grandes fortunas não vieram para os herdeiros, ficaram no meio do caminho. O seguinte: e então já passou o tempo de dizer simplesmente: eu sou assim. Você é assim? Pois então deixa de ser. Não há uma fórmula mágica para se livrar de um defeito tão entranhado em nosso espírito, porque isso é um exercício diário, todos os dias do ano, todos os anos que estivermos encarnados, para sempre, nós temos que estar lutando conosco para que nós possamos vencer esta ideia de que nós somos melhores que os outros. O próximo: se o bem reinasse na terra, estabelecendo a justiça e a caridade, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. O próximo: acabando com o egoísmo e aniquilando o orgulho que se esconderiam, porque em toda parte
se sentiriam deslocados e desapareceriam. O próximo. Havendo a transformação do eu em nós, nós vamos paulatinamente acabando com o egoísmo e aniquilando o orgulho. Porque quando nós observamos que temos outras pessoas ao nosso redor, à nossa frente, atrás de nós, sempre conosco, nós vamos começar a sair de nós e começar a estender a mão para o nosso irmão. E aí sim, nós estaremos fazendo exatamente aquilo que Jesus veio trazer para nós, que era a humildade e a caridade. Porque olhar para o lado, estender a mão, alcançar alguma coisa para o nosso irmão, faz nós sairmos de nós e olhar para o outro, para poder auxiliar o outro na sua necessidade. O próximo. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. E é o que nós estamos vendo por enquanto na nossa sociedade. Sempre a lei de Gerson, do mais sabido, que quer enganar o outro. Enquanto isso acontecer, nós vamos estar em luta conosco mesmos, para que nós possamos realmente sair de nós e sermos o nós, eu, e o eu em nós. Porque aí nós seremos todos irmãos, uns dos outros, como na realidade nós somos. O próximo. Comecemos por dar o exemplo nós mesmos. O próximo. Sejamos caridosos para com todos indistintamente. O próximo. Esforçando-nos para não atentar nos que nos olham com desdém. Nem se vê. A gente não olha para o lado, então a gente nem está vendo. E aí a gente vai fazendo a nossa vida maravilhosamente bem vivida. O próximo. Deixemos a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O próximo. Com a caridade haverá tranquilidade na vida social e mais segurança. Todos queremos a felicidade, não é mesmo? O próximo. Quando compreendermos bem que o egoísmo é uma destas causas, o próximo, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme dos quais a todo momento somos vítima, o próximo. Que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, próximo. Obrigando-nos a nos manter constantemente numa atitude de defesa em face do vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, o próximo. Então compreenderemos também que esse vício é incompatível com a própria felicidade. O próximo. Então, destruir o egoísmo e desenvolver a caridade deve ser o alvo de todos os esforços do homem. O próximo.
se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Nós vamos ler deste livro aqui, Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Bacelli, aonde aqui diz: certa vez, visitando o cemitério de Uberaba, notei a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Fora um rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Eu o conhecera de nome, diz o Chico. Percebendo que podia conversar comigo, após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa dos negócios que não iam bem, ele me disse: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiramente milionários da Terra. E o Chico diz: fiquei com muita pena dele, porque, de fato, o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. O próximo. Então, a partir de agora, meus irmãos queridos, nós vamos fazer um levantamento das principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso e egoísta. E aí a gente pede para cada um fazer um rápido exame de consciência. Então, amor próprio muito acentuado contraria-se por pequenos motivos. Tu te contraria por qualquer coisinha? Então, tem um amor próprio, que é o orgulho, muito acentuado. O próximo. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento? Cuidado. O outro necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias? Quer estar sempre no centro da reunião? Quer estar sempre que alguém vem conversar contigo e já faz uma roda e já te acham o máximo? Cuidado. O próximo. Não aceita a possibilidade de seus erros. É aquela pessoa que faz as coisas erradas e diz assim: foi tu que fez, foi ela, foi ele, foi o João. Mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Esse diálogo construtivo quer dizer, a pessoa diz que foi o outro, aponta, foi o João, foi o Paulo, foi o Antônio, foi a Maria. Aí eles dizem: não, momentinho, não fui eu. Ele não quer saber. Para ele foi e tá acabada a festa. Cuidado, se tu és assim. Outra característica. Menospreza as ideias do próximo. Tu estás numa reunião. Cada um está dando as suas ideias. Digamos que seja 20 pessoas. 20 ideias diferentes. Aí aquele que é o bonitinho, o orgulhoso, claro, ele é um dos 20. Os 19 outros não têm ideia de nada, só dele que é boa. Então, é aquele que trabalha sozinho com ele. Outro. Ao ser elogiado por quaisquer motivos,
enche-se de uma satisfação presunçosa. Assim, ó, fica cheio de empáfia, caminha entre os corredores, nas salas, bem arqueado o peito, como se ele fosse o tal, como se reafirmando a sua importância pessoal. Cuidado, precisa modificar. O próximo. Pode passar. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior? Outro. Seus gestos são estudados? Outro. Dá demasiada importância à sua posição social? Outro. E ao prestígio pessoal? Então, como é que a gente é? Claro que a gente não vai sair à rua de qualquer jeito, né? Mas também, né? Não precisa sair na última moda, né? Porque senão todos aqueles que estarão contigo, eles até se sentirão diminuídos, porque não poderão estar parecidos contigo. Então a gente tem que estar assim numa média em que ninguém sobressaia como um exemplo perante os outros, porque senão aquela pessoa vai ficar sempre comandando e isolada. E vai um dia, naquela tela que nós falamos da mente, que fica suja, de sujidades, de tudo que acontece no cotidiano, é para evitar que esse orgulhoso ele fique enfermo de uma forma tão forte que muitas vezes ele precisa fazer psicoterapia durante muito tempo. Ele precisa fazer análise muito tempo. E para fazer isso leva muito tempo mesmo, uns 20 anos mais ou menos, para que as coisas possam voltar para o normal, como teriam sido se ele não tivesse tido aquele tipo de comportamento. O próximo. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno dele. Quer dizer, todo mundo tem que perguntar para ele tudo, ele tem a resposta para tudo, para todo mundo. Onde nós estamos, né, meus irmãos? Não pode ser assim. Essa pessoa assim orgulhosa e assim egoísta, ela não pode de jeito maneira ser saudável. Ela não pode de jeito maneira ser feliz e nem pode ser produtiva na sua vida de relação. O próximo. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Quer dizer, nunca ela vai dizer, olha, me desculpe, eu bati na senhora, eu pisei no seu pé, desculpe, eu dei-lhe uma batida, caiu o pacote no chão, junta e ajuda, e então ela nunca vai pedir desculpa, nunca vai pedir perdão. Ela sempre ainda vai achar que está certo. O próximo. Essa pessoa usa da ironia e do deboche para com o próximo, nas ocasiões de contendas, quando eles estão assim, ó, conversando ou discutindo, não uma discussão daquelas, mas assim, ó, discutindo coisas, às vezes até dentro de casa. E isso acontece e essa pessoa usa muito de ironia e do deboche. Essa pessoa é profundamente orgulhosa e egoísta. O próximo. E aí a gente pergunta, percebeu alguma dessas atitudes em você? Olha, tem que ter honestidade, porque nós vamos entrar no ano de 2021. Muitas pessoas já estão na faixa
dos 80, dos 70, dos 50. Claro que tem uns chegando agora, tem uns com 20, mas se estas atitudes, elas vão permanecer até o fim da encarnação, pobre pessoa quando chegar do outro lado da vida, vai ficar mumificado, como aqueles que André Luiz contou no livro Os Mensageiros. O próximo. E para finalizar, nós vamos deixar com os irmãos esta pergunta. A criança que você era, teria orgulho da pessoa que você é hoje? É para pensar. Não é para responder agora já. É para pensar. E aí, com isso, tem tempo para refazer muita coisa. Recomeçar de novo. Porque nós que estamos encarnados, nós temos a chance de fazer sempre o nosso próximo dia um dia melhor. Porque nas madrugadas nós saímos do corpo e vamos ao encontro de amigos queridos que nos aconselham, que nos orientam, que nos ajudam e que oxalá nós lembremos destes aconselhamentos para reiniciar um dia novo quando retornamos para o corpo e fazer cada dia um dia melhor para nós, combatendo o orgulho e o egoísmo, fazendo o Evangelho de Jesus no nosso cotidiano, fazendo a nossa prece, o Evangelho no lar, fazendo leituras de livros respeitáveis, fazendo a leitura do Evangelho diária antes de deitar, de manhã quando levanta, porque assim nós estaremos fazendo um caminho de luz, de paz, de bom senso, de felicidade para cada um de nós. Queridos irmãos, nós estamos perto do Natal. Aqui está a síntese bibliográfica que foi utilizada para esse trabalho. São livros que a gente sugere a leitura para os irmãos. É o Evangelho, a Gênese, Obras Póstumas, a Revista Espírita, o Seara dos Médiuns, o livro Depois da Morte de Leon Denis, o livro Mereça Ser Feliz, da Hermance Tifot, e o Evangelho de Chico Xavier, do qual nós lemos o caso daquele nosso irmão que se suicidou. E nós desejamos a todos um Feliz Natal, um feliz 2021, com confiança no Pai. Nada acontece, porque Ele está no comando de tudo. E Ele no comando, o barco não vai afundar. Agora, se nós não soubermos viver, conviver, olhando para os lados, estendendo as mãos para os nossos irmãos, nós sim é que iremos cair do barco. E nós vamos fazer a prece de agradecimento por este encontro que nos foi propiciado. Vamos lembrar de toda a humanidade, nossa irmã, de todos os países desta terra maravilhosa que se chama planeta Terra, que está passando pela transição planetária, que estamos agora mundialmente sofrendo com o vírus da Covid-19. Então nós vamos lembrar Maria de Nazaré, a mãe do Mestre, e vamos pedir a ela que envolva todas as nações do mundo, que envolva todos os nossos irmãos onde quer que se encontrem, que envolva
todos os leitos de dor, nos hospitais, nas clínicas geriátricas, nos orfanatos, nas prisões, onde houver alguém num leprosário, nas sarjetas do mundo, que os nossos irmãos possam ser abraçados pela corrente maravilhosa de Maria e possam sentir neste acolhimento, neste abraço, a força e a coragem para continuarem. E nós dizemos a Maria: vós que vistes rolar do alto do Calvário as lágrimas do Cristo, confundindo-as com as pérolas divinas que tombaram de vossos olhos formosíssimos, vós que presenciastes os seus padecimentos e a sua morte, sentindo em dobro as suas dores cruciantes, vós que ao coração de mãe juntais a caridade que ele evangelizara e que a humanidade venera como um símbolo da pureza, da paz e do amor, que sabeis o que é o pranto porque verteste-o, o que é a dor porque sentiste-a, e o que são os sofrimentos da vida porque viestes de longe, presenciando as misérias da humanidade, dignai-vos, ó Virgem Santa, interceder por nós, vossos filhos, que rolamos no pó, eivado de vícios, e rogai por nós, ó Mãe Santíssima. E em teu nome, com a tua permissão, de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso momento de difusão doutrinária desta noite. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Ai. Obrigada, querida. Então, irmãos, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada virtual desde março. Agradecemos a todos os trabalhadores, agradecemos a Beth, agradecemos a todos que estão acompanhando, que estão compartilhando essas mensagens, como nós falávamos antes, né, Beth, que tem chegado a tanto lugar e aquecido a tantos corações. Desejamos, irmãos queridos, um Feliz Natal, lembrando do aniversariante, de manter o amor do Cristo em nossos corações. Nossas atividades de live voltam no dia 6, nós temos o recesso agora, e desejamos um ano de muita paz para todos. Boa noite, queridos.